Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nós vamos agora começar uma revisãozinha do que já foi dito anteriormente em vídeo, que era temperatura e calor, e depois a gente vai ver algumas considerações a mais, algumas especificações, tranquilo? Galera, como a gente já havia falado em aula anterior, o calor ele nada mais é do que o quê? A transferência de energia térmica de um corpo para outro. Lembrando que, professor, o calor é a energia térmica? Não. Ó, eu vou fazer ET aqui, ó. ET aqui, ó. ET. Galera, essa energia térmica, ela só vai passar de um corpo para outro a partir do momento que existiu uma diferença de temperatura. Então, corpos em equilíbrio térmico, ó, corpos em equilíbrio térmico, não existe calor, beleza? Galera, outra coisa que é importante falar, se o calor é a passagem da energia térmica de um corpo para outro, por exemplo aqui, ó, apesar da confusão no esquema de cores aqui, ó, perceba que a temperatura 2 é menor que a temperatura 1. Então, esse aqui é o nosso corpo quente, este aqui é o nosso corpo frio, tá bom? Galera, lembrando que a temperatura ela só vai passar naturalmente, espontaneamente, do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá bom? Professor, como assim? Tipo, se eu colocar uma xícara de café quente perto de uma mesa onde está com uma temperatura menor, não acontece naturalmente da mesa ficar com a temperatura cada vez menor e de repente começar a esquentar ainda mais o café. Isso não vai existir, entendeu, galera? Não pode passar o corpo mais frio ele ceder calor. Lembrando que a gente já havia definido que o quente e o frio é apenas a sensação térmica. O que é a sensação térmica? O ato de eu estar ganhando calor de um corpo, eu denomino que ele está quente, que a minha temperatura vai subir, que é o caso de você encostar em por exemplo, na chapa do fogão. Você vai o quê? Você vai falar, ah, tá quente, por quê? Porque ela tá cedendo calor para energia térmica para você na forma de calor. E lembrando que a temperatura do meu dedo vai aumentar. Então, eu era o corpo frio e a chapa era o corpo quente. Mas se eu encostar numa pedra de gelo, eu vou sentir o quê? Eu vou sentir que ela está fria. Na verdade, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar perdendo calor para o gelo. Entenderam? Então, redefinindo, quente e frio são sensações, o calor é o ato de eu transferir, eu não, né? É o ato de existir a transferência da energia térmica de um corpo para o outro. Então, o calor ele não é uma energia, não é um tipo de energia, é um fenômeno de transferência energética. Como tem que ter transferência, tem que existir dois corpos. Logo, para existir calor, tem que ter no mínimo dois corpos, tá bom? Beleza, pessoal? Agora aqui, ó. Galera, como eu havia falado para vocês, vamos pensar o seguinte, existem os condutores isolantes. Na verdade, não existe um isolante térmico. Professor, primeiro, o que é um isolante? Existem os condutores de energia, os bons condutores e os maus condutores. Por exemplo, o material que ele é bom condutor de energia térmica, ele é bom condutor de energia sonora e bom condutor de energia elétrica, que são os metais. Devido ao que o material ele é bom condutor, ele é isolante? Galera, devido ao fato da sua composição estrutural, sua composição molecular. Por exemplo, por que os metais são bons condutores de energia? Porque os elétrons da camada de valência estão mais distantes e eles facilmente você retira do núcleo. Então, o que acontece? Quando aqueles elétrons lá da camada de valência receber um impacto, receber uma vibração, o que acontece? Facilmente eles vão passando para os demais, tá bom? Então, o que acontece, galera? O material que ele é isolante térmico, ele não permite a passagem de maneira simples. Nossa, professor, muito complicada essa definição. Ele não permite a passagem da energia de maneira fácil, ele é resistente à passagem. Mas, professor, significa que não vai passar? Não, galera, não existe nenhum material que ele seja 100% isolante térmico. Todo material, ele vai ser
um bom isolante, que é, por exemplo, o isopor, que nós fazemos os coolers, sabe os carrinhos de sorvete? Sabe os potes aonde você coloca para, por exemplo, você coloca gelo lá, você coloca o recipiente que você coloca gelo para colocar teu refrigerante, a tua água, teu suco, teu alimento e vai acampar, vai no piquenique. Então, aquilo lá dentro dele, ele é revestido por um, perdão, isopor. Porque o isopor ele é um bom isolante térmico. Ao contrário, por exemplo, do metal, que é um bom condutor, tá bom? A madeira é um ótimo isolante. Um exemplo disso, galera, dos isolantes e dos condutores é o seguinte, ó, vamos pensar comigo aqui, ó. Vocês já viram em algumas residências de madeira que ela fica durante a noite, elas ficam estralando? Por que elas ficam estralando durante a noite? Porque, ó, na residência de madeira, você tem as paredes sendo feitas de madeira, mas elas são fixadas com pregos. Então, o que acontece, galera? Como a madeira ela é um péssimo isolante, ela tem a seguinte característica também de uma coisa que a gente vai ver mais frente, da capacidade térmica. Por que a madeira, durante a noite, a casa de madeira, durante a noite, ela fica estralando? Porque durante o dia, a madeira e o prego, eles vão receber uma variação de temperatura, só que o prego ele vai aumentar muito mais de temperatura do que a madeira, porque a madeira é um isolante e o prego, que é de metal, ele é um condutor. Então, o que acontece, galera? Lá na residência, vai acontecer o quê? A madeira, durante a noite, ela vai começar a se retrair. O prego também. Só que como o prego é um ótimo condutor térmico, ele vai facilmente perder energia para o ambiente. Então, o que acontece? A temperatura do prego vai diminuir bem mais. Então, o prego ele vai se contrair muito mais que a madeira. E quando ele começa a se contrair mais com a madeira, como ele está preso na madeira, ele está, por uma questão de atrito, ele está preso na madeira, quando ele começa a se contrair, ó, eu tenho um preguinho aqui, ó. Quando ele começar a se contrair, o que vai acontecer? Ele está preso nas paredes de madeira. Vocês conseguem ver no desenho aqui? Então, o que acontece? Quando ele começar a se contrair, ele vai produzir sons por uma questão de atrito. Lembram que uma das características da dissipação da energia por atrito é a produção de som? Então, ele vai começar a produzir som, certo? Então, isso é um caso de um isolante térmico. Outro caso, galera, de isolantes térmicos é, por exemplo, no deserto, vocês sabiam que, ó, no deserto, vocês sabiam que no deserto, alguns povos se protegem das altas temperaturas, utilizando roupas de lã? Sabe por que isso? Porque é o seguinte, galera. Vamos pensar o seguinte. Se eu vou vestir uma blusa de lã aqui, ó. Vou vestir uma blusa de lã. Qual que é a ideia? Ó, olha que bonita a minha blusa de lã. Qual que é a ideia, galera? Quando você põe uma blusa, uma jaqueta, um casaco, independente, qual que é a ideia? Ele é um isolante térmico. Ele é um isolante térmico. Ou seja, professor, a roupa me esquenta? Não, a roupa não permite que o calor saia do meu corpo. Por isso que tem algumas roupas que são melhores isolantes e as outras nem tanto. Por exemplo, a lã é um ótimo isolante térmico. Isolantes térmicos, exemplo, vidro, lã, linhaça, isopor, borracha e alguns tecidos. Galera, então qual que é a ideia? A roupa de lã, o meu corpo está a 36 graus Celsius. Beleza? O meu corpo. Aí eu tô lá no deserto. No deserto, a temperatura ambiente é de 50 graus Celsius. Então, o que acontece? Quando eu coloco uma roupa de lã, a ideia é, primeiro, que essa roupa seja da cor preta. Por que, professor, a roupa é na cor preta? Porque a cor preta, galera, fisicamente falando... Oi? A cor preta, fisicamente falando, ela é o quê? Ela é uma cor que absorve a energia.
ela absorve a luz. Então, o que acontece? Quando ela absorver a luz, o que vai acontecer, galera? Ela vai aumentar a temperatura mais facilmente. Então, se eu pegar uma roupa na cor preta e uma roupa na cor branca e deixar as duas expostas ao sol, você vai ver que a temperatura interna da roupa de cor preta vai ser maior do que a roupa de cor branca. Por quê? Porque é uma questão física da cor preta absorver mais calor. Voltando aqui, galera. Aí o que acontece? Então, quando eu usar essa roupa lá no deserto, você vai o quê? Você vai ter uma alta taxa de absorção de calor. E daí é como se todo o calor ficasse preso aqui na roupa de lã. Claro que eu estou falando, tipo, explicando de uma maneira mais leiga para vocês. Mas, enfim, o que acontece? Na parte externa da roupa, você está com temperatura de 50 graus Celsius. Como ela é uma ótima isolante de calor e uma péssima condutora, a parte externa vai ficar a 50 graus Celsius, mas a parte interna vai ficar a 36. Então, professor, qual é melhor? Eu ficar a 36 graus Celsius ou a 50? É claro que eu ficar com o meu corpo exposto a 36 graus Celsius. Por isso que eles usam roupas de lã para se proteger do calor. Continuando aqui, então, nós vamos agora chegar na questão da capacidade térmica. Pessoal, a capacidade térmica é o fenômeno que estudo aqui. A capacidade térmica ela vai dizer o quanto um corpo recebe de energia e o quanto ele sofre uma variação de temperatura. Por isso que eu disse, é a razão entre a quantidade de calor que o corpo troca, ganhando ou perdendo, e a variação de temperatura que ele sofre nessa troca. Galera, a capacidade térmica nada mais é do que o quê? A capacidade térmica, o C maiúsculo, é o calor, a energia recebida na forma de calor pela variação de temperatura de um corpo. Ou seja, corpos de alta capacidade térmica são corpos que eles recebem uma grande quantidade de calor e tem uma pequena variação de temperatura. Professor, dê um exemplo de um corpo de alta capacidade térmica e um corpo de baixa capacidade térmica. Galera, se vocês andarem aí na praia, por exemplo, vocês vão perceber o quê? Que a água, a areia está com uma temperatura muito maior do que a água. Só que as duas estão expostas ao mesmo ambiente. Então, voltando aqui, ó. Se vocês andarem lá na praia, vocês vão perceber o quê? Que a areia possui uma capacidade térmica muito menor que a da água. Por quê? Porque as duas expostas à mesma temperatura ambiente, você percebe que a areia facilmente aumenta a sua temperatura. E a água demora. Por quê? Porque a capacidade térmica da água é muito maior que a da areia. O mesmo exemplo é quando você coloca uma panela para esquentar, panela de metal no fogo para esquentar. Você vai perceber o quê? Que a panela facilmente ela vai aumentar a sua temperatura, enquanto o conteúdo que está dentro, por exemplo, às vezes uma água, vai demorar mais. Por isso que você percebe que materiais de baixa capacidade térmica são materiais que facilmente se esquentam, vamos falar assim, facilmente aumentam sua temperatura e facilmente sua temperatura decai, certo? Por exemplo, panelas de barro antigas. Por que falam assim? Ah, o bom da panela de barro é que a hora que você chegasse tinha comida quente. Por quê? A argila, o barro, a cerâmica em si, o que acontece? Ela tem uma alta capacidade térmica. Então, demora para que a sua temperatura aumente, mas também demora para que a sua temperatura diminua. Então, depois de um bom tempo aí que a panela está no fogo, que ela começa a aumentar a temperatura, mas também depois que você desliga a fonte térmica, que seria a chama do fogão, ainda continua quente por um bom tempo. Por quê? Porque ela vai demorar gradativamente para ceder calor para o ambiente e cair sua temperatura, entenderam? Então a capacidade térmica é o que vai dizer isso. Professor, a capacidade térmica, ela depende do corpo, do material que é feito o corpo, tipo a cerâmica, a argila, a cerâmica, a areia, o metal, a água, a composição molecular do material vai determinar a sua capacidade térmica, mas também a massa. Por exemplo, se eu pegar uma quantidade de 1 kg de areia e pegar a mesma areia e pegar uma quantidade de 2 kg, a porção de 2 kg vai ter uma capacidade térmica maior que a porção de 1 kg.
Por que isso, pessoal? Porque quanto maior a massa de um corpo, também maior sua capacidade térmica. Isso é meio óbvio. Quanto maior é o corpo, mais dificilmente eu vou esquentar ele. Por isso que você esquenta mais facilmente um copo de água do que, mais rapidamente, um copo de água do que 1 litro dessa mesma água. Tá bom? Aqui continuando. Galera, a capacidade térmica, ela é utilizada pela fórmula aqui, ó, pela fórmula. Czão é igual ao calor trocado pela variação de temperatura. Esse θ aqui também pode ser a variação de temperatura. É que tem algumas fórmulas que elas utilizam o θ como a temperatura, tá bom? Aí, professor, mas existe essa fórmula aqui, ó, capacidade térmica igual a Czão, perdão, a Czinho vezes massa. Isto mostra que a capacidade térmica depende da massa. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Mas, professor, o que é esse Czinho, então? Galera, o Czinho é o calor específico de um corpo. O que é o calor específico de um corpo? Vamos aqui para o próximo slide. O calor específico de um corpo, ele é definido pela razão entre a capacidade térmica pela massa desse corpo. Galera, o que significa o calor específico de um corpo? É a quantidade de calor necessária para que 1 grama desse material varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Olha aqui, ó. Pense aqui comigo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, por exemplo, o calor específico da água é 1 grama por... Opa, perdão, aqui, ó. É 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa? Que para que você avarie em 1 grau Celsius 1 grama de água, você precisa de 1 caloria. Lembrando que caloria é o que, galera? Caloria é energia. Professor, mas energia não é em joules? A energia é expressa em joules no sistema internacional. Mas no estudo da calorimetria, vocês vão ver que é muito mais comum a gente trabalhar com calorias. Depois nós vamos ver o que significa uma caloria, como que transforma calorias em joule, tá bom? Mas enfim, galera, então o calor específico, ele depende do material, tá bom? Então, professor, o calor específico depende da massa do material? Ó, calor específico é o quê? É a capacidade térmica dividida pela massa. Ou seja, galera, o calor específico, ele não importa a massa do material. Quer dizer que um barquinho para uma pessoa feito de aço vai ter o mesmo calor específico do que um navio cargueiro, que também é feito de aço. Sim. Qual a diferença? Que a capacidade térmica do navio é muito maior. Então, professor, o calor específico de um copo de água e de uma piscina de água é o mesmo. O calor específico é do material. Já a capacidade térmica é do corpo. Qual é a diferença? Corpos de mesmo material têm o mesmo calor específico, mas como são corpos diferentes, podem ter ou não a mesma capacidade térmica, tá bom? Beleza? Então, o calor específico é o quê? É a identidade do material, galera. É a identidade calorimétrica, inventei essa palavra, do material. O que significa? O calor específico vai falar se o material precisa de muita energia para esquentar ou não. A água, por exemplo, ela tem um grande calor específico e uma grande capacidade térmica. Professor, quanto maior calor específico, maior capacidade térmica? Sim. Tipo, se o material o material em si, ele precisa de muita energia para aumentar essa temperatura, ele também vai precisar de muita energia para aumentar a temperatura daquele corpo também que é feito desse material. Então, tá bom? Então, fica claro. Calor específico, identidade do material. Capacidade térmica é do corpo. Quanto maior calor específico, maior capacidade térmica. Quanto maior a massa do material, maior capacidade térmica. Acreditem, isso é uma coisa que cai muito no vestibular. Galera, agora nós vamos ver uma questão de calor sensível e calor latente. O que eu quero que vocês pesquisem antes de eu começar? A diferença entre o calor sensível e o calor latente. Tem diferença, professor? Na verdade, calor é calor, é energia. Beleza, é o fluxo de energia. Sim. Mas por que eu denomino, então, um calor sensível e um calor latente? Tá bom? E fica isso para a próxima.